Agora, normalmente, se você tem um jogo rodando no seu SSD, que também é onde o nosso Windows está instalado, e você simplesmente desconectar seu SSD do computador, vamos também remover a alimentação dele. Assim mesmo, você pode notar que nós podemos de fato mover o cursor, mas não conseguimos interagir com nenhuma das janelas. E com o tempo, bem, até perdemos o controle do mouse. Eventualmente, a tela fica preta e depois aparece a tela azul. Mas hoje, nós vamos tentar zerar um jogo inteiro sem usar um SSD. Agora, embora isso possa parecer impossível, primeiro precisamos entender como os diferentes componentes de um computador se comunicam entre si. Porque o processador, que é o cérebro da operação aqui, na verdade não se comunica diretamente com nenhum dispositivo de armazenamento conectado ao computador. O nosso SSD, claro, é onde o Windows e os arquivos dos nossos jogos estão instalados. No entanto, quando acabamos abrindo esses jogos ou executando o Windows, o computador puxa os dados do SSD e os transfere para a RAM, a memória de acesso aleatório. Então, é na RAM que o jogo realmente está sendo executado, não no próprio SSD. E, hipoteticamente, quanto mais RAM adicionarmos ao nosso sistema, mais tempo ele continuará funcionando depois que removemos o SSD. E agora, parece que temos 16 GB de memória neste sistema. Então, vamos dobrar isso. Normalmente, este é apenas o meu bancada de testes. Então, eu só tenho um único pente de DDR4 e, idealmente, nós encontramos exatamente a mesma marca e modelo aqui na nossa caixa de RAM. Então, aqui está. Este é um DDR4O. O que está acontecendo aqui? Eu tinha feito um colar de RAM. Sabe, por causa do aumento dos preços da memória RAM hoje em dia, em vez de uma corrente de ouro, você pode simplesmente ter uma corrente de RAM, sabe? Mas este é o pente de RAM que eu preciso usar. Então, precisamos desfazer esse colar. Isso vai adicionar mais 16 GB ao nosso sistema, totalizando 32. Também vai permitir que a gente aproveite o modo Dual Channel. E, ok, para verificar, agora de fato temos 32 GB dentro do nosso sistema. Então agora vamos ver por quanto tempo conseguimos rodar esse jogo depois de desconectar nosso SSD. Hipoteticamente, deveria ser por mais tempo, porque mais dados podem ser armazenados na nossa RAM. Mas vamos ver o que realmente acontece. Assim como da última vez, vamos remover nosso SSD do computador e também da energia. Mas apesar disso, a gente ainda consegue jogar esse jogo. Mesmo que nosso computador não tenha nenhum armazenamento conectado a ele no momento, o que é meio absurdo, né? Parece uma experiência de jogo totalmente normal. Então, mesmo que a gente consiga jogar agora, o verdadeiro teste vai ser quando tentarmos passar para o próximo nível. Então vamos lá e tentar isso agora mesmo. E parece que nosso computador travou de novo. Beleza, aí está. Aprofundando um pouco mais em como o nosso computador lida com o videogame, aquele primeiro nível está sendo carregado do nosso SSD para a nossa RAM. E então, nosso processador consegue se comunicar nesse nível. Por isso, conseguimos jogar sem o SSD. No entanto, assim que ativamos algo que não está atualmente armazenado na RAM, como o segundo nível, precisamos puxar isso do SSD. Mas quando o computador não consegue encontrar isso porque não está conectado, é aí que ele trava. Então agora a pergunta é, mesmo com 32 GB de RAM, como rodamos um jogo inteiro sem o SSD? Agora, para descobrir exatamente como fazer isso, seria incrivelmente útil para mim consultar diretamente minhas pesquisas anteriores sobre como carregar dados manualmente na RAM. Mas todas as minhas anotações anteriores estão espalhadas pelo Notion, Google Docs, Slack e por aí vai. Felizmente, o patrocinador do vídeo de hoje, o Zapier, me ajudou a fazer a conexão entre minha pesquisa e meus LLMs, me dando uma forma segura de fornecer ao cloud acesso aos meus vários aplicativos de anotações. Com o Zapier MCP configurado, agora posso pedir diretamente ao cloud, em inglês simples, para reunir todas as minhas pesquisas anteriores sobre discos de RAM do Notion, Docs e Slack. E ele vai buscar todas essas informações sem que eu precise trocar de aplicativo manualmente. E a partir daqui, realizar pesquisas adicionais ficou ainda mais fácil agora que meus chats têm acesso às minhas pesquisas anteriores para contexto adicional. E, o mais importante, com o Zapier MCP conectado, agora também posso pedir ao cloud para gerar novas anotações diretamente nos meus aplicativos de preferência, me permitindo ficar ainda mais organizado ao salvar minhas novas descobertas nas minhas ferramentas de anotações preferidas, em vez de deixar esses insights perdidos em algum histórico de conversa antigo. A configuração disso também é incrivelmente simples. Sinceramente, a maior parte é só colar um comando no cloud e ativar uma ou duas opções no Zapier. Além disso, existem mais de 9.000 aplicativos que você pode conectar via o protocolo de contexto do modelo para qualquer caso de uso que você tenha em mente. Então, se você quiser saber mais e começar a criar integrações MCP super personalizadas com o Zapier, vou deixar algumas informações adicionais logo abaixo. Mas agora, vamos voltar a jogar um videogame inteiramente a partir da RAM. Então, a próxima coisa que vamos tentar é mover o arquivo inteiro do jogo, com todas as fases, do nosso SSD para a memória. Mas, para fazer isso, precisamos seguir alguns passos específicos. Basicamente, precisamos criar uma partição de disco na nossa RAM, que é como tratar a RAM como se fosse um HD ou SSD. A principal diferença é que, quando o computador desliga, a RAM é volátil, então todo esse disco vai desaparecer. Mas se fizermos a partição grande o suficiente para armazenar toda a pasta do jogo do Super, não importa se ela desaparecer quando o computador desligar, porque nosso objetivo é conseguir jogar antes que o computador desligue, para começo de conversa. Então, para fazer isso, vou usar uma ferramenta chamada InDisk. E essa ferramenta nos permite configurar um disco RAM, que é exatamente o que queremos. E, uma vez configurado, você pode ver que esse disco RAM está acessível dentro dos nossos dispositivos e unidades, assim como um HD ou SSD estaria. Mas lembre-se,
tudo isso está armazenado diretamente na nossa RAM. Agora, importante, aqui também salvamos todo o arquivo do jogo Super Meat Boy. E se abrirmos o jogo, não só ele carrega visivelmente mais rápido do que quando é carregado do SSD, como agora o jogo inteiro está rodando a partir da RAM. Então agora vamos ver o que acontece se removermos nosso SSD deste computador. A terceira vez é a que conta, certo? Agora, eu realmente não sei se isso vai funcionar ou não, então estou extremamente curioso. Mas tá, se removermos nosso SSD do computador e da energia, assim como da última vez, agora podemos continuar jogando normalmente. Mas se tentarmos carregar o segundo nível, bem, será que conseguimos chegar lá? Meu Deus, conseguimos! Caramba! Pessoal, este computador está funcionando sem um SSD. E acabamos de trocar de fase em um jogo. Tá, vamos ver até onde conseguimos chegar. Certo, passamos do nível 2. Será que conseguimos ir para o 3? Conseguimos! Meu Deus! Espera, eu esqueci como joga esse jogo. Uou, não. Ok, parece que o Windows ainda decidiu travar em segundo plano. O que é interessante, porque ficamos com a tela preta. Mas o jogo ainda está rodando. Isso é meio fascinante. Uou! E agora? Agora tudo se inverteu. O que está acontecendo? Isso é realmente estranho. Ainda temos acesso ao nosso cursor também. Ok, perdemos o jogo. Interessante. E lá vamos nós. Deu tela azul. Neste ponto, tenho que presumir que o Windows está fazendo algo em segundo plano que exige puxar algo do SSD. E quando o SSD é desconectado, novamente, é aí que ele trava. Porque não parecia que o nosso jogo estava causando travamento. Conseguimos passar por vários níveis sem problema. Então, ou precisamos descobrir uma maneira de impedir que o Windows tente fazer coisas novas enquanto estamos jogando, e, assim, evitar que ele tente acessar o SSD e trave, ou precisamos tentar zerar o jogo o mais rápido possível antes que ele dê tela preta. Vamos tentar a segunda opção. Certo, vamos ver até onde conseguimos zerar o Super Meat Boy antes que nosso computador inevitavelmente trave. Então, vamos remover nosso SSD como antes. E agora, vamos começar, certo? Fase 1, completa. Legal. Fazer alguns pulos na parede. Certo, fase 2, completa. Agora para a fase 3. Correr, pular, vamos chegar lá. Legal? Beleza, beleza. Ainda estamos mandando bem. Ainda estamos mandando bem. Já faz um tempinho desde a última vez que joguei esse jogo. Então me desculpe pela falta de habilidade. Aí está, nível 4 completo. Ok, como você pode ver, o limite em si é definitivamente causado pelo Windows. Carregar novos níveis do jogo definitivamente não era o problema. Então, vamos ter que encontrar uma maneira um pouco diferente de fazer isso, porque eu realmente quero jogar videogames diretamente da minha RAM, sem nenhum SSD conectado. E a menos que alguém consiga zerar Super Meat Boy em, sei lá, quanto tempo foi aquilo? Uns 5 minutos? Eu não acho que isso vai ser uma opção viável. Então, se o nosso sistema operacional tentando puxar do nosso SSD é o problema, o que acontece se a gente carregar o sistema operacional diretamente na RAM também? Eu meio que sinto que isso vai dar dor de cabeça, mas vamos tentar, vamos descobrir isso. Eu vou tentar baixar um sistema operacional mais leve, tipo Ubuntu, em um pendrive, e depois tornar o pendrive bootável e tentar inicializar isso na RAM. Nós vamos, a gente vai ver se isso funciona mesmo. Na verdade, deixa eu ver se eu consigo formatar aqui no meu notebook. Apagando tudo do pendrive. Tudo bem? Uhul, beleza, acho que funcionou mesmo. Embora essa etapa possa demorar um pouco. Certo, vamos esperar, vamos ter paciência. Beleza, parece que finalmente terminou de criar nosso pendrive bootável, então agora temos esse USB com Ubuntu, mas o mais importante, agora precisamos criar um novo arquivo no diretório raiz para salvar nossos arquivos de jogo. Assim a gente pode realmente jogar alguma coisa. E essa é a parte que eu realmente não sei se vai funcionar ou não, mas vamos tentar. E aí vamos ver se conseguimos copiar e colar todos os nossos arquivos do jogo Super Meat Boy aqui dentro. Eu sinto que não deveria ser tão simples assim, ainda mais pelo fato de estarmos tentando rodar um jogo baixado para Windows no Ubuntu, que é um sistema operacional diferente. Vamos ver como isso vai ser. Beleza, com esses arquivos aí, vamos ejetar o pendrive com Ubuntu. Certo, aí está. E agora, hipoteticamente, esse USB é a solução para todos os nossos problemas. Então, se a gente conectar isso no nosso computador aqui, vamos tentar fazer o computador inicializar por esse drive em vez do nosso SSD existente, que a gente vai simplesmente remover. Bom, será que isso vai funcionar? Vamos ver. Vamos ligar o PC. Agora ele não tem o Windows para carregar daqui, então ele vai ter que puxar do próximo drive inicializável, que deve ser esse aqui. Beleza, então temos a opção de inicializar no Ubuntu, mas precisamos garantir que ele carregue na RAM. Então, nessa linha aqui, a gente simplesmente vai adicionar to RAM. Sem essa linha, a gente só vai rodar a partir do USB, o que vai ser incrivelmente lento. Então, na verdade, queremos mover todas as informações para a nossa RAM. Ok, bom, isso não é o que você quer ver. Falha na GPU AMD, erro negativo 22. Provavelmente está tudo certo. Provavelmente está tudo certo, né? Acontece que talvez a gente realmente precise usar os gráficos integrados do nosso processador se a nossa GPU não funcionar direito com esse sistema operacional. Uma eternidade depois. Ok, sabe, eu estava tendo um monte de problemas tentando fazer o Ubuntu funcionar do jeito que eu queria. Então, em vez disso, vamos usar um kernel mais leve. Vamos adotar uma abordagem anti-X. Agora mesmo, estamos tentando copiar todos os nossos arquivos do Linux para a RAM. Assim que isso terminar, todo esse sistema operacional, novamente,
deve, idealmente, estar bem aqui, porque, mais uma vez, nosso SSD não está instalado de jeito nenhum. Certo, mas vamos ver como isso vai ficar. Será que agora vai? Eu nem sei mais em que tentativa estamos. Ok, olha só, conseguimos uma interface gráfica. Beleza, já está muito mais rápido do que o que eu estava enfrentando com o Ubuntu, mas ainda temos trabalho pela frente. Porque, por enquanto o nosso sistema operacional pode estar totalmente na RAM, nossos arquivos de jogo ainda estão no nosso USB. Então agora precisamos descobrir uma maneira de colocar esses arquivos também na nossa memória volátil. Eu nunca usei esse sistema operacional antes, mas esse papel de parede padrão me lembra aquela sala inicial do portal, onde você está dentro daquela caixa de vidro. Certo, então esse é o local atual do arquivo do jogo. Vamos mover ele para a memória. Isso deve copiar o conteúdo do nosso arquivo do jogo para uma pasta temporária na RAM. E são cerca de 500 megabytes de dados. Então você pode ver aqui que o nosso disco começou a funcionar, o que é um bom sinal, mesmo que pareça que não está fazendo nada. Beleza. Pronto. Agora, com os arquivos do nosso jogo movidos para RAM, devemos conseguir acessar essa pasta usando o comando cd. E se fizermos isso, podemos usar o comando ls para ver. Beleza. Agora temos o jogo na RAM bem ali. Então se a gente acessar a pasta do jogo na RAM, ali está o Super Meat Boy. Vamos entrar nessa pasta. Onde está o jogo? Ok, aqui está o EZ. Agora é o momento da verdade. Será que conseguimos rodar esse jogo inteiramente da RAM? Vamos descobrir agora. Ou vou ficar muito feliz ou muito triste. Uma das duas coisas. Agora é só digitar wine e depois supermeatboy.exe. Então, apertar Enter. Beleza. Estou vendo alguns erros, mas espera. Não, ocorreu um erro grave. Eles pedem desculpas pelo transtorno. Agora, o que aconteceu? Tudo bem, vamos ver. Mostrar detalhes. Isso não significa nada pra mim, vou ser honesto. Tudo bem, nós só vamos instalar mais alguns pacotes e alguns drivers. Acho que talvez parte do problema fosse que, sabe, ele não conseguiu renderizar o jogo corretamente. Então, falhou. Por isso, precisávamos instalar alguns drivers Vulkan. Eu realmente não sei. Vamos tentar de novo. Meu Deus, nós realmente conseguimos fazer funcionar. Meu Deus do céu. Meu Deus, o jogo está rodando. O jogo está rodando. Não acredito. Embora toda vez que a gente clicar nele, ele carrega. Então se a gente usar Alt Tab para outra janela com Super Meat Boy não selecionado, dá para ver ele rodando em segundo plano. Mas assim que eu clico nele, ele trava. Se eu volto, agora dá para ver ele se movendo de novo. Isso é muito estranho. Então a gente não consegue realmente jogar, embora consiga carregar o jogo na memória. Por que isso está acontecendo? Espera, eu estou jogando o jogo. Beleza. Cara, não é possível que isso realmente funcione. Está carregando. Beleza. Vamos lá ver até onde a gente consegue chegar. A gente está realmente jogando o jogo. Não acredito. Meu Deus. Isso é insano. Porém, ainda precisamos fazer o verdadeiro teste, porque agora ainda estamos com o nosso pendrive conectado no computador. Então, o verdadeiro teste para ver se esse jogo está realmente rodando direto da nossa RAM, sem nenhum armazenamento conectado, é remover esse pendrive e torcer para que não trave. E eu estou realmente nervoso, porque se isso não funcionar, vamos ter perdido muito tempo e esforço. Mas acho que chegou a hora de descobrir. Certo, vamos lá. Removendo o pendrive do nosso computador. O computador ainda está funcionando. Ainda podemos jogar? Ainda estamos jogando o jogo. Meu Deus. Corre, Meat Boy, corre, cara. Isso é realmente absurdo, olha só. Olha o nosso computador. Não temos nenhum armazenamento conectado a ele. Não tem nenhum pendrive conectado. Além, claro, do nosso mouse e teclado. São esses dois aqui. Não tem SSD, não tem HD, não tem NVMe. Tudo que temos é a nossa RAM. E ela está rodando todo o nosso jogo, o que significa que agora a gente vai ver até onde conseguimos chegar em Super Meat Boy. Porque eu não acho que isso vai travar. Dedos cruzados, meu Deus. Eu estou realmente muito empolgado que isso funcionou. Isso é realmente uma novidade para mim. Eu nunca montei um computador que consegue rodar sem nenhum armazenamento conectado. Não só todo o nosso sistema operacional está rodando a partir da nossa RAM, a gente pode até jogar um jogo inteiro direto da nossa RAM também. E por causa disso, o nosso jogo fica realmente muito rápido, né? Não há nenhum acesso ao SSD para deixar o jogo mais lento. Toda vez que o novo nível carrega, bum, já está na RAM. Toda vez que o novo menu abre, bum, já está na RAM. Praticamente não existe tempo de carregamento algum, o que é incrível. E, sinceramente, eu nem acredito que isso funciona. Agora só queria ser um pouco melhor nesse jogo.
Vamos lá, mais um nível concluído. Para ser justo, isso deu bastante trabalho. E também tivemos que abrir mão totalmente da nossa GPU dedicada, porque, você sabe, problemas de driver e tudo mais. Então, o fato desse computador ser composto inteiramente de RAM, uma placa-mãe, CPU e só isso. Acho que uma fonte de alimentação também. É muito estranho como, se você clica no jogo, ele trava. Mas se você usar Alt-Tab e depois voltar com Alt-Tab, você consegue controlar. Então sabe, eu realmente não sei o que está acontecendo ali. Pode muito bem ser algo relacionado à gambiarra de como montamos isso. Mas eu estou de boa com isso. Enquanto funcionar, eu nem me importo. Cara, beleza, vamos lá. Então, enquanto antes, com o Windows, mesmo com 32 GB de RAM, a gente ainda estava basicamente correndo contra o tempo, porque eventualmente o Windows tentava acessar alguma coisa em segundo plano no nosso SSD, que não existe, e travava. Mas agora a gente não precisa lidar com isso. Então, é possível zerar um jogo inteiro diretamente na sua RAM? Sim, é possível. Então, para resumir exatamente o que a gente fez para rodar um sistema operacional inteiro e um jogo sem nenhum armazenamento no nosso computador, primeiro a gente precisou baixar uma distribuição Linux leve. Então, a gente precisou pegar o ISO dessa distribuição. Depois, pegamos um pendrive vazio, conectamos no nosso computador e usamos uma ferramenta chamada Rufus para tornar esse dispositivo bootável, especificamente com o ISO que acabamos de baixar. E então também copiamos todos os arquivos do jogo Super Meat Boy para o diretório raiz desse pendrive depois que ele foi tornado bootável. Assim, a gente podia pegar esse pendrive bootável e conectar na nossa bancada de testes aqui, que não tem nenhum armazenamento. E aí a gente podíamos dar boot por ele. É importante lembrar que precisávamos adicionar o comando Toron ao carregar o sistema operacional, o que transferia todo o sistema operacional para a nossa RAM. Então era importante ter espaço suficiente. Por isso, tínhamos cerca de 32 GB de RAM. Definitivamente, não usamos nem perto disso tudo, mas também usamos um jogo bem pequeno. Esse jogo tinha cerca de 500 MB no total. Precisávamos garantir que baixamos e instalamos o Wine. Nessa parte, havia muito mais dependências do que eu imaginava. Então, sempre que aparecia um erro, basicamente eu só pesquisava aquela biblioteca no Google e instalava com sudo apt get. Mas o passo final e crucial era encontrar os arquivos do jogo que estavam salvos no diretório raiz do nosso USB e mover esses arquivos para a RAM também. E fazer isso depende do sistema operacional que você escolher usar, mas em todos eles deve haver uma maneira de criar uma pasta temporária dentro da RAM. E depois que todos os arquivos do jogo foram movidos para essa pasta temporária, a gente podia entrar nessa pasta e iniciar o jogo com o Wine e aí lidar com muito mais erros. Mas, depois que você resolve todos esses erros baixando diferentes dependências ou bibliotecas ou o que for, por fim, o jogo deve rodar e você deve conseguir remover completamente o USB que tinha todas essas informações desde o começo. Isso nos leva a um jogo rodando sem nenhum armazenamento conectado ao nosso computador, o que, sinceramente, é muito trabalho e não traz nenhum benefício real para você. Além do fato de que, quando o computador desliga, você perde todo o seu progresso no jogo e tem que recarregar o sistema operacional do zero. Isso é uma vantagem, né? Mas dito isso, eu fui o Mr. Easter, seu entusiasta de tecnologia. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esse foi bem divertido. Então, nos vemos no próximo. Ah, é isso aí.